Oi, chuchus! Tudo bem com vocês? Mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo. Eu sou a professora Cacau Sotero, essa é a Naíris e juntas estamos aqui para desenvolver o nosso trabalho, falar de língua portuguesa, mas hoje a aula é de literatura, aqui na TV Educação. Um recado: você também pode assistir às nossas aulas na plataforma Gonçalves Dias. O que temos para hoje? África e Brasil. Nós vamos falar de literatura. Nós sabemos que os africanos também constituíram a nossa nação, né? Além dos índios que viviam aqui anteriormente à chegada dos portugueses, os próprios portugueses, né? Na verdade, o europeu, né? Andou por aqui holandeses, franceses, que inclusive fundaram São Luís do Maranhão, a única capital brasileira que não é lusitana. Foi fundada pelos franceses. Então, nós temos aqui essa história também com os africanos. Então, nós somos o resultado de uma grande e importante mistura de raças: o branco, o negro e o índio. Na verdade, raça é uma terminologia que nós usamos, né? Virou até uma forma bem natural de falar da etnia, né? Nós somos resultado de uma maravilhosa miscigenação das etnias: o branco, o negro e o índio. E hoje nós vamos falar dessa etnia negra africana e a sua contribuição para a nossa literatura, tá bom? O início e as características. Bom, vamos ler um pouquinho? Acompanhe aí comigo, olha só. A área de literaturas africanas de língua portuguesa concentra estudo das literaturas nacionais dos países africanos de língua oficial portuguesa. Então, quando se fala de literatura africana em língua portuguesa, temos que lembrar desses países: Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Então, são países que falam a língua portuguesa, ok? E essas literaturas, elas não são antigas, não são milenares como a literatura europeia, no caso a portuguesa, que nós estudamos no nosso conteúdo programático, tá bom? Só tem 160 anos de história, 160 anos de existência. Apesar de os primeiros textos datarem da segunda metade do século XIX, somente veio ao conhecimento, vamos dizer assim, ao estudo, ao conteúdo estudado no século XX, tá bom? Então aqui eu trouxe para vocês um poema, porque a gente vai estar falando de literatura, de construção, e você vai ver essa questão de características que nós já estudamos ao longo das nossas aulas, como, por exemplo, o subjetivismo romântico, o sentimentalismo romântico, tá certo? Não estou dizendo que aqui é um poema romântico. Nós temos aqui uma vertente africana, mas vamos ver. Acompanha comigo. O nome é Mãos Esculturais. Eu trouxe aqui uma figura, uma pessoa, as mãos aí sobrepostas uma à outra, e dentro das mãos, batatas. Lembrando que a batata, ela é resultado de um plantio, é resultado de um trabalho feito com as mãos, né, para plantar. E, claro, agrário, rural, né? Existem os agricultores que trabalham com a plantação. E a gente traz aqui essa figura justamente porque o poema trata dessa questão de esculpir, construir. Vamos ver? Mãos esculturais. Além deste olhar vencido, cheio dos mares negreiros, fatigado, e das cadeias aterradoras que envolvem lares, além da silhuetar mágico das figuras noturnas,
Após cansaços em outros continentes dentro da África. Aqui a gente tem um começo. Não se pode deixar de falar desse início triste, que traz uma mancha para a nossa história. Quando ele fala aqui, ó, mares negreiros, a gente lembra de quê? Dos navios negreiros que trouxeram os negros africanos para o Brasil, para trabalhar aqui, para construir. Então, mãos esculturais, vamos pensando logo nessa subjetividade do eu lírico, tá certo? Continuando, além desta África, de mosquitos e feitiços sentinelas, de almas negras, mistério orlado de um sorrisos brancos, adentro das caridades que exploram e das medicinas que matam. Olha, forte isso. Medicinas que matam. A medicina não é algo que veio para salvar? Que contraditório. Além desta África dos mosquitos e feitiços sentinelas. Aqui, quando se fala de feitiços, tem a ver com a cultura do povo africano, das crendices e muitas vezes interpretados por nós como feitiços, né? Nós temos aqui uma ideia de feitiço e associamos às religiões afro. Ah, lembraram, né? As africanas, religiões de matriz africana. A gente tem essa cultura de associar feitiço. Então, preste atenção aqui que o eu lírico coloca. Almas negras, mistério orlado de sorrisos brancos. Alma negra, alma branca. Essa divisão das etnias marcada na história e, infelizmente, presente ainda nos dias de hoje. Continuando, acompanhe ainda. Eu vejo as mãos esculturais de um povo eternizados nos mitos, inventados nas terras áridas da dominação. As mãos esculturais de um povo que constrói, sob o peso do que fabrica para se destruir. Oh, um povo, olha só, que constrói. Toda a nossa história, toda a nossa riqueza, toda a nossa arquitetura, embora europeia, foi construída, eu estou me referindo à época de colonização, com essas mãos, né? Foi construída por essas mãos esculturais. As mãos esculturais de um povo eternizado no mito. E o mito é aquilo que você vai construindo, aquela história que vai passando e nem sempre é verdade. Qual é o mito do povo negro? A gente pode pensar nos dias de hoje, fazer essa análise e ver como é que tem sido o comportamento da sociedade nos dias atuais, certo? Eu vejo Alé África, amor brotando virgem em cada boca, em lianas invencíveis da vida espontânea, e as mãos esculturais entre si ligadas, contra as catadupas demolidoras do antigo. Além desse começo em outros continentes, a África viva, sinto-a nas mãos esculturais dos fortes, que são povos, e rosa e pão e futuro. Esse texto é de Agostinho Neto. Ele é considerado um herói nacional angolano e também presidente daquele país. Para finalizar aqui esse poema muito rico, muito sentimentalista também, por isso que eu citei aí características românticas, a subjetividade, o sentimentalismo. Um sentimentalismo que não é idealizador, tá bom? Um sentimentalismo que não faz o fugir da realidade, tá certo? Então, começo em outros continentes. Os africanos saíram do seu território, do seu continente, para construir, literalmente, a história de outros continentes. E aqui a América não fica de fora, tá bom? Mãos esculturais dos fortes, no caso, os africanos. Aí ele diz: rosa e pão e futuro. A rosa, a flor, representa a delicadeza. De repente, dessas esculturas, dessa arquitetura, o pão
representa o trabalho. E o futuro é o que temos hoje no presente. Nós temos essa história aí marcada ao longo de tanto tempo na construção do nosso país e de outros aí, de outros continentes, tá bom? Bom, nos anos 50 surge a poesia direcionada para a afirmação das raízes africanas e da identidade ser recuperada. Então, Mãos Esculturais é uma poesia de resgate da sua identidade. De quem? Identidade africana. Sob o lema Vamos descobrir a Angola, o movimento dos novos intelectuais angolanos propunha o resgate da angolanidade. Olha que legal. Lembram quando os portugueses chegaram ao Brasil? Aliás, quando eles vieram para o Brasil em função do bloqueio continental, lá em 1800 e tal, quando Dom Pedro proclamou a independência, o romantismo nasceu nessa atmosfera de rompimento e houve uma necessidade de se buscar a identidade nacional dentro das produções. Isso aconteceu também na Angola. Isso aconteceu em todos os países que se tornaram independentes, ok? Aqui nós temos uma figura, representar aqui a gente vê logo esse colorido nos toços, né, usados na cabeça, os turbantes, representando as cores da África. E temos também aqui, ó, descolonização linguística para o ensino de literaturas africanas de línguas africanas. O que é essa descolonização linguística? Como nós somos colonizados por um povo, a tendência é aprender a língua e, obviamente, o costume daquele povo. Então, os africanos começaram também a trabalhar nessa descolonização linguística. E hoje existem disciplinas de literaturas africanas de língua portuguesa, que você está assistindo uma aula por conta desse conteúdo, dessa disciplina, e isso acontece nas escolas secundárias, nas universidades, então se estuda, é natural e é normal. Em vários outros países africanos é ensinada a literatura, olha só, francófona. Francófona vem de França. Então, alguns países, além do Brasil, também trabalham essa literatura africana. Inclui aqui trabalhos produzidos por africanos francófonos, que é ensinada também na França. Só que além da França, Canadá, tá certo? E assim por diante. A literatura anglófona, que é uma literatura inglesa, nigeriana, ganesa, americana. Tá certo? Então a gente tem aí esse aglomerado de informações das literaturas africanas e, para nós, as de língua portuguesa. Então você tem também, como eu já disse, na França, no Canadá e em outros lugares. Literaturas africanas, onde nós encontramos? Nos jornais do período colonial, certo? O espaço de divulgação ficcional. Então, tudo que é literário, uma linguagem literária, é uma linguagem mais figurativa, por isso que se chama ficcional. É poética, é sentimental, trabalha a questão da cultura de modo geral, certo? E, claro, de resistência. A literatura africana traz no seu bojo essa resistência às raízes, à identidade, na verdade, a busca pela identidade e essa afirmação de importância dentro da sociedade, certo? Resistência aqui aos mandos e desmandos do sistema colonialista. Claro, os portugueses tentaram colonizar os índios e tentaram também escravizá-los. Aí não deu certo, foram atrás dos africanos. Tá certo? Manifestações culturais são forma de expressão dos povos subjugados. Não preciso nem entrar nesse mérito. Aí nós temos negritude. Falar de literatura africana não se pode esquecer da negritude, que é negritude em francês. Tá? Foi uma corrente literária que apregou escritores negros, né, que ajuntou, que concentrou escritores negros de países que foram colonizados pela França. Qual o objetivo? Valorização da cultura africana. Claro, eu fui colonizado
pela França, inclusive pessoas africanas que vivem lá na França, tá bom? Populações afrodescendentes expressivas, tá? Pessoas que realmente estão ali para resistir aos desmandos, resistir à descolonização. O que é isso? Falei há pouco de descolonização linguística. Então, quando eu resisto, eu quero me posicionar com aquilo que é minha raiz. Então, eu vou apresentar as minhas razões para esse processo de descolonização. Não, peraí, eu não quero isso aqui. Eu sou negro, eu tenho raiz africana, então eu tenho que me identificar com esse povo e trazer a discussão para os momentos que são importantes. Então, isso aconteceu na França, tá certo? A negritude exalta, tá? Coloca, é bem ufanista, os valores culturais dos povos negros. Nada mais justo, né? É a base ideológica que vai impulsionar o movimento independentista na África. Então, olha só, começa lá na França, com os afrodescendentes, e também impulsiona esse movimento na própria África. O movimento negritude surgiu com o objetivo de reconstruir o orgulho e a identidade africana. Hoje, nós temos, eu acabei de falar, nós temos visto situações de racismo, pessoas sendo destratadas pela cor, pela forma que trabalha o seu cabelo. Nós somos livres. Os estereótipos que nós estávamos acostumados ficaram para trás. As pessoas têm que aprender a respeitar a identidade do outro. Nós somos livres. Nós vivemos numa sociedade democrática. Então, aquilo que é feio para mim pode não ser feio para o outro. E qual é o direito que nós temos de chegar? Nossa, que horroroso! Temos que respeitar. Temos que reconstruir também os nossos conceitos de alteridade e respeito. Está faltando isso aí na praça. Poemas de Carapinha, 1978. Acompanha aí na tua tela. Sou negro. Negro sou, mas sem reticências. Negro e pronto. Negro pronto contra o preconceito branco. O relacionamento manco. Negro no ódio. Com que retranco. Olha, forte isso aí, ó. Eu sou negro sem reticências. Reticências é uma pontuação, tá certo? Que indica que vai pensando aí. Negro no meu riso branco. O que representa o riso branco? Os dentes. Então, eu sou negro no meu riso branco. Negro no meu pranto. Negro e pronto. Quer dizer que eu tenho o sorriso e também tenho o choro. Isso não me faz diferente de ninguém. Todo ser humano sorri e chora. Beiço, pichain. Lábios largos, cabelos ondulados, que muita gente chama de pichain. Abas largas no meu nariz. Nariz mais largo, tem nariz mais afilados. Tudo isso sim. Negro e pronto. Batuque em mim, meu rosto. Belo novo contra o velho belo imposto. E não me prego em ser preto. Negro, pronto. Contra tudo que costuma me pintar de sujo. Ou que tenta me pintar de branco, sim. Vamos refletir. Falei agorinha. O que seria um negro com mas ou reticências? O que é mas? É uma conjunção adversativa. Logo vem uma ideia contrária. O que são reticências? Aquela pontuação, os 3 pontinhos, que indica que vem mais coisa por aí. Então, quando ele diz, eu sou negro com mas, na verdade, sou negro e pronto. E aí? Eu sou negro e eu não aceito as adversidades que vêm aí, ó. Negro dentro e fora, ritmo sangue sem regra feita. Grito negro força, contra grades, contra forcas. Negro e pronto, negro e pronto. Negro sou. Esse poema é do Kuti, tá certo? Reflita aí comigo. O que é negro e pronto? Sem conversa. A pessoa é negra, tem a sua identidade, merece seu respeito, merece o seu lugar,
seu espaço na sociedade como qualquer outra pessoa. Negro e pronto. Hoje nós trabalhamos a construção da literatura africana em países de língua portuguesa. Certo? Compliquei?